dois, três. Alô? Alô, alô. Vocês dão um sinal aí, hora que começar? Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai fazer uma palestra aqui sobre calculando bitcoins com o Twitter e o Ruby. Vou me apresentar aqui para vocês. Somos dois, né? Meu nome é Kenner Zaidan. Eu hoje sou evangelista da Local Web e às vezes quando eu falo evangelista eu vejo a cara das pessoas assim falando: que raios é evangelista? Aí eu conto uma historinha, né? Quando eu falei, eu tenho um irmão de 16 anos, quando eu falei para ele que eu ia ser evangelista de tecnologia, ele falou assim: o que você vai fazer? Você vai colocar o manual da empresa debaixo do braço e você vai sair batendo na porta das pessoas e dizendo: você tem um minuto para ouvir sobre a Local Web? Eu falei: não, mas dá uma boa piada para a palestra, né? E aí, enfim, eu tenho uma trajetória aí bem diversa. Eu tenho uma longa trajetória aí na comunidade de software livre, já fui coordenador do Ubuntu, da comunidade do Ubuntu aqui de São Paulo durante 4 anos, participei da comunidade da Mozilla, de outras comunidades de software livre, fui editor da Linux Magazine, já comecei a minha carreira trabalhando com o terceiro setor e coordenando projetos de educação e inclusão digital, até chegar aqui, né? Já fui colunista de um jornal no Rio, escrevi bastante, enfim, tem uma trajetória aí. E resolvi fazer esse projeto quando entrei lá na Local Web, porque lá tem um monte, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Não quero adiantar muito. Mas lá a Local Web tem muito desenvolvedor Ruby, e aí resolvi aprender Ruby para valer, assim, falei: vou dar uma estudada, né? Já que tem tanto desenvolvedor Ruby aqui, vou estudar um pouquinho para ver se eu consigo falar a mesma língua dos caras. E aí resolvi fazer esse projeto, que é o que eu vou falar para vocês hoje. E o Lucas, que é desenvolvedor lá mesmo na Local Web, porque eu sou evangelista e eu desenvolvo... o meu trabalho diário não é desenvolver, né? Eu desenvolvo para brincar, para fazer um tutorial, para fazer uma brincadeira, porque eu gosto. Mas meu trabalho não é desenvolver mesmo. O Lucas não. O Lucas é desenvolvedor lá da equipe de cloud. É o cara que está todo dia lá mexendo com código e tal. E aí quando eu tinha uma dúvida de Ruby, assim, eu perguntava para ele: tô com uma dúvida aqui e tal, tô conseguindo fazer tal coisa, como é que... não, faz assim, faz assado. Então ele foi meu mentor aí nessa atividade. E aí eu falei: bom, vamos fazer junto então, já que você participou, vamos fazer a palestra junto, né? E aí acho que, enfim, ele pode se apresentar melhor, né? E falar um pouquinho do trabalho dele, do dia a dia dele. Boa tarde ou boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, obrigado por todo mundo ter vindo, né? Meu nome é Lucas Uoso, eu sou desenvolvedor de software. O Kenner já falou muita coisa, só vou complementar com o que ele falou. Hoje eu sou desenvolvedor do time de IaaS da Local Web. Então o time de IaaS, ele cuida de servidores cloud e servidores dedicados. Então cuida também de toda a parte de produto que está em volta dele. Então você tem load balancer, backup, VLAN, tudo em volta dessa estrutura mais embaixo assim de servidores, é a parte onde o time que eu trabalho faz, né? Eu comecei minha carreira trabalhando com Java em 2005, aí eu trabalhei com Java Desktop e Web entre 2005 e 2008. Depois de 2008 até hoje eu fui para o Ruby, aí estou no Ruby até hoje. E entre 2011 e 2012 apareceu um projeto na empresa onde eu trabalhava na época para mexer um pouquinho com Android, e aí eu fiz um projeto Android que envolvia impressoras e mobile, e basicamente é isso aí. O meu perfil do GitHub é esse, github.com/lucasoso. Quem quiser dar uma olhada, criticar, elogiar, tá livre para fazer. Bom, as motivações do projeto, né, eram basicamente essas, né? Eu queria aprender melhor o Ruby, porque eu só tinha brincado com o Ruby, aí comecei a estudar um pouco mais quando entrei lá na Local Web, e aprender um pouco mais sobre o Gelastic também, que é uma plataforma de cloud que a gente tem lá na Local Web, que tem 1 ano. E aí eu queria entender melhor como era o Gelastic, quais eram as dúvidas que surgiam durante, deixa eu tentar fazer um projeto para ver como que funciona, tentar colocar uma aplicação do zero no Gelastic
e falei, vou fazer um negócio para que daí eu vou sentir quais são as principais dúvidas, quais são as coisas, porque eu estava trabalhando com isso, falando sobre o elástico, então eu resolvi fazer um projeto para sentir na pele como é que era, né? E qual que eram as ideias, né? Teve uma prévia, né, desse projeto, que a minha ideia inicial começou com o projeto de fazer um app móvel no XDK, né? XDK, para quem não conhece, é um projeto da Intel de software que é gratuito, enfim. Na verdade, não passa de uma distribuição do Cordova, do Apache Cordova, né? Então, a ideia do projeto era você conseguir uma cotação. Ele é um pouco bem diferente, na verdade, do que esse projeto que eu vou apresentar para vocês, mas ele tinha algumas coisas bem semelhantes, né? Então, na verdade, eu queria ter uma maneira fácil e que fosse assim, mobile friendly, né? Que você conseguisse com um dispositivo móvel, conseguir rapidinho uma cotação de bitcoins. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês que estão aqui assistindo, vocês estão pelo Ruby ou pelo Bitcoin? Só para eu ter uma ideia. Pelos dois? Pelos dois? Quem que está pelos dois? Legal. Quem está pelo Bitcoin? Quem está pelo Ruby? Legal. E aí também eu falei, eu vou apresentar esse projeto porque eu quero que as pessoas comecem a usar, a divulgar, né? Tipo, quando a gente faz negócio, a gente quer que o pessoal use, né? E a ideia era essa, era ter uma forma de ter uma cotação fácil, né? Que eu queria que envolvesse bitcoins, porque eu curto a ideia de bitcoins, acho um negócio super interessante, super revolucionário, dou palestras de bitcoins sobre bitcoins quando me pedem, e eu não tinha conseguido fazer nenhum projeto ainda que envolvesse o bitcoins. Eu falei, a oportunidade que eu tenho de fazer alguma coisa também, que rodasse no Gelastic, como eu tinha falado, para eu conhecer melhor a plataforma mais a fundo, e que ninguém tivesse feito ainda. Eu não sei vocês, mas eu quando quero fazer algum projeto de programação, eu me desestimulo muito se eu descubro que alguém já fez o que eu queria fazer, né? Eu falo, alguém já fez, que droga, eu vou perder tempo, já está feito. Então, quando eu percebi que tive um start, falei, ninguém fez um robô de Twitter ainda para conseguir cotação de Bitcoin. Falei, pronto, é isso que eu vou fazer, vai ser mais rápido, eu vou fazer com o Ruby, pá. Aí eu acabei largando meu projeto no XDK e pulei para esse, né? E aí ele, inclusive, ele está aqui, ele está no GitHub também, né? Deixa eu ver aqui, mostrar para vocês. Ele está lá no meu GitHub, chama Bitcoin Calc, né? É um projeto, o Apache Cordova, para quem não sabe, é um projeto, se você consegue fazer aplicativo móvel com linguagem web, né? HTML, CSS, JavaScript. E ele estava quase pronto, ele funciona. Isso aqui é um emulador, né? Eu posso emular em diversos dispositivos aqui. Ele carrega. Então, tipo assim, eu atualizo, eu pego a cotação, aí eu defino se eu quero cotação de Bitcoin para moeda, ou de moeda para Bitcoin. E o legal é que está rodando a aplicação aqui. Então, se eu quiser Bitcoin para real, eu venho aqui. Quanto que é? Um Bitcoin. Tá aqui a cotação, né? Mas, sei lá. 1,33, converte, ele me mostra. Enfim, estava quase pronto. Tinha umas coisinhas para acertar, uns detalhes para acertar, mas aqui era fazer o contrário, né? Então, quanto que é 0,33 bitcoins? Aí ele me mostrava a cotação, mas tinha umas coisinhas de CSS para acertar e tal. Se alguém quiser contribuir, ele está lá, né? Eu queria que ele depois, se eu, uma vez conseguida a cotação, eu pudesse transferir esse valor e chamar uma outra aplicação de carteira, transferir esse valor e tal. Mas eu, no momento, parei isso aqui e fui fazer um outro projeto, né? Que é isso que eu vou falar para vocês. E aí, assim, tive essa ideia, vou fazer um robô de Twitter para conseguir uma cotação através de um Twitter. Primeiro que é um jeito fácil, outro jeito que é um jeito bem nerd, né? Você fala, dou uma tweetada e recebo a cotação de volta, a conversão de volta. E aí o Twitter, ele tem várias APIs, né? Se vocês entrarem lá no site de developers do Twitter, vocês vão ver que eles têm várias APIs lá.
E a API que todo mundo normalmente fala é a API REST, né? E a que a gente usou, na verdade, é a API de streaming, né? Que é bem diferente da API REST. Então, a API REST seria assim, você faz uma requisição, um GET, ele te volta, te dá uma resposta com os posts. Aí eu quero fazer um post, eu faço uma requisição post, ele me devolve uma resposta. E você tem que ficar fazendo requisição para lá e para cá. A API de streaming é bem mais simples. Você faz uma conexão, você abre uma conexão WebSocket no servidor do Twitter e aí ele fica te mandando aquilo que você quer, seja a sua timeline, uma hashtag. Na verdade, ele te manda a timeline toda e aí você tem que filtrar aquilo, né? E é um jeito bem inteligente, inclusive, de consumir a API, porque tem algumas APIs que, por exemplo, eu estava dando uma olhada na API do Instagram, ele força você a construir uma API para consumir a API dele, né? Então você tem que registrar um callback e a hora que tem um evento lá, ele te faz um post na sua API e aí você vai lá e busca aquilo que você quer. Então é um jeito meio estranho de consumir uma API. Eu tenho que ter uma API para consumir uma API. Esse jeito não, eu tenho um cliente, né, eu consumo a API como um cliente. Então abre uma conexão WebSocket no servidor e fico recebendo a timeline da conta que eu quero, né? Então foi isso que a gente fez para o nosso robô, para saber as pessoas que estão tweetando para a gente em tempo real, né? E aí isso obrigava a gente a programar de uma forma assíncrona. Por quê? A gente abre uma conexão e fica recebendo, né? A gente não podia correr o risco de perder tempo processando um dado e perder uma outra conexão, um outro pedido que estava vindo para a gente. Então a gente foi obrigado a trabalhar de forma assíncrona, o que foi legal. E na verdade a gente vai usar meio que essa palestra para falar, esse projeto para falar um pouco dessa experiência de trabalhar sincronamente com o Ruby, que não é uma linguagem que foi criada para ser trabalhada de forma assíncrona, e a experiência que isso resultou e quais foram as boas práticas, as más práticas que a gente tirou desse processo, né? A gente tinha que utilizar uma API para descobrir a cotação do Bitcoin, obviamente, né? Então a gente tinha que tirar essa cotação de algum lugar. E aí, nesse projeto que eu mostrei para vocês do XDK, eu já estava eu usei a mesma API, eu já tinha descoberto a API que chama do Bitcoin Average, que na minha opinião é uma das melhores APIs para você conseguir uma cotação de Bitcoin, porque ele pega cotações do mundo inteiro, de vários exchanges espalhados no mundo, e tira uma média, né? E como o Bitcoin é uma moeda global, é interessante você ter uma cotação global, porque ele consegue ponderar também por volume, cada volume de bitcoins que foram comercializados por cada exchange e te entrega uma cotação, uma média. Dá para você trabalhar também com o mercado, falar, me dá a cotação só dos Estados Unidos ou só da Rússia ou de algum país. E aí eu optei por não usar isso, porque no caso do Brasil ele só estava computando a comercialização de dois exchanges, na verdade de um mercado Bitcoin e local Bitcoins, né? Que é aquele serviço que você pode fazer comercialização peer-to-peer, né? Pessoa a pessoa. E aí ele computa isso via quais transações foram feitas com o Brasil, né? E a ideia era deixar o negócio mais simples possível. A gente queria que fosse um projeto bem simples, que funcionasse, que a simplicidade era melhor, né? Mas a coisa foi se mostrando que não era tão simples quanto a gente imaginava que podia ser, né? E colocar, óbvio, no Gelastic para ver como que o negócio funcionava. Aí essas foram as gems que a gente usou, né? A gente usou gem para utilizar a API. O Ruby já tem uma gem para você utilizar a API de streaming, facilita fazer requests com o Event Machine, que foi a biblioteca que a gente usou para programar de forma síncrona, né? Na verdade, quando você chama essa gem aqui, ele já baixa a Event Machine como dependência dela, né?
o Alt para fazer a autenticação no Twitter, JSON, hack e o Redis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E aí eu acho que o Lucas vai falar que a ideia de usar o hack foi dele, então ele vai falar assim, não, vamos usar o hack que acho que é mais legal, ele vai falar um pouquinho do hack. Quando o Camel começou a fazer esse software aí, a fazer esse bot, ele começou a estudar Ruby e tal, e ele pegou tudo que ele tinha, bibliotecas, como é que eu vejo o código, como é que eu pego um tweet, como é que eu parseio esse tweet e tal. E ele acabou montando um POC ali, uma prova de conceito ali, e ele precisava colocar isso dentro no servidor. Aí foi a hora que ele pediu minha ajuda a primeira vez, daí eu chamei, sentei, vi o que ele tinha e falei, existe um jeito padrão de fazer isso, né? Você tem o seu código, que é o código que faz conversão da cotação do Bitcoin, e o código que manda tweet, o código que recebe tweet, mas você pode padronizar ele. Uma padronização que tem é o hack. O hack, ele é uma coisa que a maioria de vocês entende, pelo menos por conceito, mas provavelmente nunca usaram ou já chegaram a usar indiretamente, né? Ele é uma interface que unifica a forma como frameworks e servidores Ruby conversam. Ou seja, você vai fazer uma aplicação web e vai usar Ruby. Você vai lá, coda, aí você bota no ar. O ambiente Ruby ele é muito dinâmico, então você faz um projeto hoje, guarda ele, daqui 6 meses ou um ano, muita coisa já mudou. Então é bom você saber onde termina uma parte e começa a outra, né? Porque aí você tem vantagens. Do tipo, você pode testar um servidor ou um PaaS novo sem mudar uma linha do seu código. Ou seja, você faz um aplicativo que obedece direitinho às APIs do hack, você pode fazer ele inteiro, você pode fazer deploy no Elastic ou no Heroku, ou você pode usar Unicorn, Puma, ou seja, você pode colocar no seu servidor dedicado e você fala, eu quero testar, apareceu um player novo no mercado que tem um servidor que é muito mais rápido. Você pode pegar o seu código do jeito que está, colocar nele, sem precisar olhar seu código e tudo mais. Outra vantagem também é a outra ponta desse relacionamento, que você pode testar um framework novo sem mudar de servidor. Ou seja, você tem um servidor Unicorn, você, eu gosto da estabilidade do Unicorn, mas nesse caso eu prefiro a velocidade do Puma. Então você pode muito bem falar assim, eu quero testar o Sinatra, o Ruby on Rails, eu quero quebrar minha API, eu fazer 2 APIs, você pode pôr as 2 embaixo do mesmo servidor. Ou seja, então você tem um reaproveitamento máximo aí, com o hack, né? Esse hack é uma coisa que muitos de vocês também já devem conhecer, se vocês vêm de outras linguagens, né? O Python tem o WSGI, que vários servidores Python implementam. Então a gente tem uns sistemas internos na local web que usam Bottle, que é um framework Python que implementa WSGI também. Aí é o mesmo princípio, Java tem servlets, e é uma tendência das linguagens de programação terem essa padronização aí, entre servidores e implementação de código. E aí entra, na programação assíncrona, entra uma coisa que todo mundo ouve direto, né, falar, que é o Reactor Pattern. E o Reactor Pattern tem essa definição da Wikipedia aqui, que na verdade é a definição do professor Chatoff, né, que é Reactor Pattern, um design pattern, que ele pega eventos, ele recebe eventos de serviços, aí ele faz um multiplexing, um demultiplexing, e tralala, e aí todo mundo dormiu, e ninguém prestou atenção. Quem quiser ir mais a fundo, aqui tem o link do paper, que foi o paper originário do Reactor Pattern. O que isso quer dizer, basicamente, em português? Qual é a metáfora? A metáfora é, você tem recursos que são limitados, você tem coisas vindo, e você precisa liberar coisas. Tem que falar mais alto, que acho que tá... Tá. Você tem recursos vindo e você precisa liberar, processar esses recursos e liberar. É basicamente um malabarismo com threads. Ou seja, você tem o seu processo, você trabalha nele, é claro que isso é uma definição muito de alto nível, assim. E aí você usa essas threads porque você tem I/O, por exemplo, sobrando, ou você tem I/O bloqueando, e você usa os recursos que não estão bloqueados no seu computador, como CPU, memória ou rede, enquanto tem outras partes bloqueadas, que também são CPU, I/O e rede, dependendo da sua computação.
Qual que é o benefício de você aprender Reactor Pattern, usar em Ruby e tal? Ele beneficia linguagens interpretadas que possuem o GIL. O GIL é o Global Interpreter Lock, que basicamente quer dizer assim, eu vou escrever, tem aquela falácia de que o Ruby é lento. Por quê? Porque o Ruby só usa um processador, o Ruby usa threads, mas as threads não são threads de verdade. E aí eu vou fazer tudo em Go porque é mais rápido. Você está num ambiente desse, que você já tem um código que já existe, tudo, você não vai poder escrever tudo. Você fazendo isso, aplicando isso, você pode ter um cenário onde você tem um recurso que vai bloquear, por exemplo, eu vou chamar um web service, só que esse web service vai levar 2 segundos para rodar. E eu não vou deixar o meu processo Ruby parado 2 segundos esperando, enquanto ele podia estar fazendo outras coisas. Daí vem a ideia do malabarismo. Eu peço, só que enquanto a resposta não vem, eu estou fazendo outras coisas com o meu código. Eu estou liberando recursos do meu processador. Qual que é o pró? Ele economiza dinheiro. Então você tem coisas baseadas em processo no mundo Ruby, tipo Haskell, e aí você vê o pessoal migrando pouco a pouco por coisas baseadas em threads, em coisas mais assíncronas, Reactor Pattern, e você vê pessoas economizando dinheiro de verdade, porque ele fala assim, a carga, a quantidade de clientes que eu tenho no meu site, eu preciso de 20 servidores. Aí o cara troca para uma abordagem que usa todas essas sopas de letrinha que a gente está usando, e ele passa a usar de 25, ele cai para 3, para 4 servidores. E tem casos na internet que você pesquisa de pessoas que chegam a economizar 4, 5 mil dólares por mês com hospedagem, porque tiveram essa abordagem na hora de fazer a solução dele. E o contra, que adiciona complexidade que pode ser desnecessária. Se você tem uma coisa que é muito simples, você não vai levar o triplo do tempo, se você está fazendo só uma prova de conceito, você não vai fazer toda uma arquitetura, entender como funciona para você poder fazer uma coisa que seria simples, ou uma coisa que é interna e não vai ter uma demanda tão grande assim. Tem uma importância para o negócio, mas não uma demanda em milhares de acessos por segundo. E outra coisa também, o Ruby usa Event Machine, que o cliente do Twitter que a gente usa em cima, Python tem Twisted, então o importante, a lição disso o que é o padrão? É o Reactor Pattern, são todos os conceitos. Event Machine e Twisted são implementações disso, ou desses conceitos. E o bom é aprender a usar e ver quando usar e quando não usar. Aqui, por exemplo, tem uma parte de pseudocódigo em Ruby aqui, que mostra um problema. Você tem suas conversões aqui. Aí você faz o parse do tweet para saber o valor, a moeda e o valor. Aí você faz a conversão. Aí você faz o reply para o cara via Twitter, falando, tanto, tal moeda é tanto. E aí você alimenta isso aqui. Você está fazendo um código simples, ele alimenta, e depois você fala, quando você vai checar, fala, eu fiz tantas conversões até agora. Isso não funciona, você está no ambiente assíncrono, você está no ambiente de cloud. Por quê? Porque ele cuida de você por debaixo do pano. Você tem vários servidores, você tem vários cloudlets, vários dynos, cada cliente, cada player do mercado tem o seu nome. Mas a questão eu posso pedir uma cotação, vai parar num servidor. E eu tenho vários servidores, porque eu tenho muitos clientes. Eu posso pedir de novo, ele vai parar em outro servidor. O cara vai me responder, mas esses dados eles vão ser computados errado, porque eu não vou ter. Então você tem que pensar nisso, e aí você tem uma solução, que é o seguinte, você usa algum cara externo, por exemplo, nesse caso, o Redis, aí você faz a mesma coisa. Só que aí você vem no Redis e fala, eu fiz essa conversão aqui. E aí na hora que eu for checar, eu vou falar, eu fiz tantas conexões até agora. O código é o mesmo, a funcionalidade é a mesma, mas eu vou ter vários servidores fazendo conversões, centralizando em algum lugar, um lugar que vai ter suas camadas, e você pode usar ele depois para totalizar tudo, e você não vai ter problemas para responder esses dados de forma precisa, na verdade. E esse, na verdade, foi um problema que a gente teve na prática durante o projeto. A gente queria, por exemplo, fazer uma coisa simples, que era mostrar quantas conversões a gente tinha feito, né? Numa página web. E aí a gente queria manter um projeto simples, que a gente falou no início. A gente falou, não vamos nem usar banco, vamos fazer tudo em memória. Então a gente vai consumir muito pouco recurso e o negócio vai ficar rápido, enfim, a gente não tem banco. Mas aí, por exemplo, a gente caiu numa coisa que o próprio worker do servidor de aplicação, que eu vou falar depois para vocês, ele já, por padrão, ele já começa com 3 workers, né?
e cada worker é uma thread. Então a gente caiu num problema que a gente não conseguia acessar a memória, os mesmos valores. E a gente falou, caramba, o que está acontecendo? A gente não está entendendo, o que está voltando valor diferente? E aí foi que a gente falou, bom, vamos ter que usar um banco para isso não acontecer, né? E o banco que a gente escolheu foi o Redis, né? E por que o Redis? Porque era perfeito para a gente, porque a gente só precisava, na verdade, fazer um cache das cotações, dos valores, né? Porque a API do Bitcoin Average, a cotação dura 10 segundos, né? A cada 10 segundos ele tem uma atualização. Então não adiantava eu bater então se eu tivesse 2 pedidos via Twitter de conversão de valores, em menos de 10 segundos, não adiantava eu bater na API do Bitcoin Average 2 vezes antes de 10 segundos, porque ia me retornar o mesmo valor, né? Então a gente usou o Redis para cachear essa cotação durante 10 segundos, e se a gente receber duas ou mais requisições via Twitter em menos de 10 segundos, a gente já tinha esse valor cacheado, por exemplo, né? Então foi uma solução, e o Redis guarda tudo em memória. Então ficou bem rápido e resolveu o problema, né? E apesar da gente ter acrescentado um pouco mais de complexidade no código, né, vocês veem que esse código aqui é um pouquinho mais complexo que esse aqui, né, que era original mais ou menos. Adicionou o overhead de complexidade, não foi tão grande, né? Porque é bem fácil de trabalhar com o Redis. Eu nunca tinha trabalhado, mas era bem fácil de trabalhar, né? E aí, o que a gente pode tirar dessa experiência de programação assíncrona, né? Então a gente pegou até essa brincadeira aqui que a gente vai, na teoria, a gente vai trabalhar sincronamente e vai dar tudo certo, né? Na prática, é uma bagunça, né? Por quê? Porque as coisas, a gente tem um problema nos acessos das threads a valores de variáveis, por exemplo. Então a gente olhava o código e falava, o código está tudo certinho, mas a gente está vendo respostas diferentes do que a gente esperava. Por que está acontecendo isso? Porque diferentes threads estão tendo acesso a diferentes espaços de memória, né? E por razão disso, diferentes resultados também. Variáveis globais, a gente tinha que pensar antes da gente usar, né? Porque na verdade a gente não tem uma variável global de verdade, né? Como a gente está trabalhando com thread, a gente está replicando aquela variável numa outra thread, e enquanto a thread está rodando, pode ser que aquela variável mude, né? E no ambiente de nuvem, se a gente trabalhar com variáveis globais, a gente pode estar trabalhando com processos em servidores diferentes também, né? Então podia, se eu for escalando minha aplicação, ela vai rodar em diversos nós, e cada nó desse vai estar num servidor diferente, e aí isso vale mais ainda, né? A variável que eu estou trabalhando pode não estar nem até mesmo no mesmo servidor, pode estar num outro servidor, né? Quer falar um pouquinho desse aqui? A gente já falou bastante disso, né? É só mostrar um exemplo para vocês. Aqui é um pseudocódigo Ruby que só mostrar para vocês o que acontece. Quando você tem um código síncrono, aquele código feijão com arroz que a gente escreve e tal, você tem os passos. Primeiro, eu vou pegar a data. Aí eu vou lá na API, faço tal, pego o dado, aí eu vou guardar esse dado, que são as cotações que a gente guarda para não ficar pegando toda vez. Então você tem uma coisa muito simples, muito sincera, né? Você tem o passo 1, vou pegar. Aí passa um segundo, eu tenho o passo 2, vou guardar esse dado, pronto, acabou. Código assíncrono, para ter a mesma funcionalidade, é bem maior. Por quê? Passo 1, vou pegar os dados. Você usa uma outra biblioteca, mas está fazendo a mesma coisa. Ele está indo lá, fazendo o get dos dados. Daqui, eu codo tudo isso aqui, para saber o que fazer quando vier uma resposta com sucesso e o que vier quando vier uma resposta com erro. Aí aqui eu falo que eu vou fazer outras coisas, na verdade, né? Então, quando você vai debugar esse código, porque ele não funciona, porque você quer entender o que está acontecendo, você tem que entender mentalmente que daqui eu vou vir para cá na hora de rodar, e eu posso vir para cá ou para cá, no caso de erro, ou para cá no caso de sucesso, e depois para cá. Então, o mesmo código aqui, 1, 2, 3, tem esse aqui, 1, 2, 3 e 4. E aí você
tem que fazer todo esse processo manual para entender o que está acontecendo, né? E aí a gente fala agora dos aprendizados que a gente teve e tudo mais. Bom, então, a primeira coisa que a gente tirou foi essa, né? Do jeito que o Lucas falou, a sequência da execução das instruções não é a mesma que a gente está acostumado, né? Então, assim, quando a gente está programando, o nosso cérebro funciona de uma forma síncrona. A gente pensa lá em uma instrução sendo executada sequencialmente depois da outra, né? E quando a gente trabalha com programação assíncrona, não é isso que acontece. A ordem de execução não é a mesma ordem que o código está estruturado. Então, as respostas podem vir em situações diferentes daquela que a gente estava esperando, né? Então, esse foi uma das coisas que a gente percebeu ao fazer o projeto, que é um pouco óbvio, mas que a gente vê na prática quando a gente está implementando. E aí, debugar mentalmente é muito mais complicado, né? Até a gente chegar na conclusão, a gente teve que pensar no que estava acontecendo com o programa, fazer um debug mental para ver onde estava o erro, né? E logar tudo que é possível, porque a gente só logando todas as várias saídas que o programa dava, que a gente chegou à conclusão de qual que era a questão que estava afetando o projeto, né? E isso é uma curiosidade, na verdade. Se vocês já trabalharam com Redis, trabalhar com Redis no Ruby é muito fácil, porque a API, a gen do Ruby mimetiza a API do Redis. Então, é basicamente os mesmos comandos que você utiliza direto no terminal do Redis, vocês vão utilizar na biblioteca, na gen. E foi, enfim, uma curiosidade também, que resolveu o nosso problema. A gente só setava um valor, como ele guarda tudo em memória, se esse valor já não tivesse armazenado no banco, né? Então, se vocês já trabalharam com a Redis no Ruby, vocês praticamente já sabem trabalhar com ele na linha de comando e vice-versa também, né? E aí o que a gente descobriu usando o Gelastic, né? Primeira coisa interessante é que ele resolve as dependências sozinho, né? Basta ter no caso, o padrão da linguagem, um Genfile, que a hora que ele fizer o deploy do projeto, ele mesmo vai baixar todas as dependências automaticamente. E aí isso vale para as outras linguagens. Se eu tiver lá um arquivo requirements.txt para o Python, ou Composer para o PHP, etc., ele resolve as dependências para você. Ele utiliza o Passenger como padrão. Isso foi uma coisa que a gente quebrou a cabeça porque a gente não sabia direito. E eram os workers do Passenger que estavam startando threads sem que a gente soubesse, né? Mais o Unicorn e o Puma estão disponíveis. Então, se vocês trabalham com o Unicorn, com o Puma e preferem trabalhar com ele, ele também está disponível. Vocês podem alterar essas configurações. E uma coisa que a gente fez, porque o Gelastic ele é um PaaS, ele é uma plataforma como serviço, né? E normalmente quando a gente fala em cloud, as pessoas pensam, a ideia mental que as pessoas têm hoje de cloud é uma infraestrutura como serviço, eu tenho root na máquina. E o Gelastic não, é um PaaS, a gente não tem root na máquina, né? E ele starta a aplicação, enfim, uma das coisas que ele faz, a gente até tem SSH, a gente pode entrar e ver as coisas, mas ele starta a aplicação automaticamente. E a gente fala, como é que a gente vai visualizar todos os puts, os prints que a gente deu no terminal, que quando a gente estava desenvolvendo localmente, a gente via os prints lá, como é que a gente vai ver, porque a gente tem acesso a um dashboard web e tal. Então, como é que a gente faz agora? E, na verdade, a gente descobriu que ele redireciona a saída padrão do sistema para um arquivo de erros.log. Então, todos os prints que você dá aparecem nesse arquivo, o que faz sentido também, porque normalmente a saída padrão de erro, né, de qualquer sistema Unix é o standard output, né, o monitor, no caso, e se eu redireciono isso, os erros vão aparecer ali, e se eu estou printando no standard output, ele também vai para lá, né? Então isso foi uma coisa legal. E aí eu convido vocês depois, quem tiver interessado em saber um pouco mais do Gelastic, depois da palestra eu vou para lá, vou fazer uma demonstração aqui na casa da Local Web atrás, e eu vou fazer um deploy de uma aplicação no Gelastic para vocês verem como é que é. Quem tiver interessado, eu vou para lá depois, a gente vai sortear uns paus de selfie e tal,
E aí a gente pode conversar um pouco mais especificamente sobre o Gelastic, né? Então estão todos convidados. E agora é a hora da gente testar, demonstrar o projeto, né? Afinal de contas, a gente está aqui falando dele, então vamos fazer um teste, né? Deixa eu só sair aqui desse modo. Então, assim, a página do projeto é essa aqui, Bitconversions. Eu resolvi fazer em inglês. Eu falei, bom, não é todo mundo, o Bitcoin, apesar de estar popular, não está tão popular assim para que todo mundo esteja usando. Então eu falei, vamos fazer em inglês, que pelo menos a gente aumenta as possibilidades das pessoas usarem o projeto, né? Amplia um pouco. E a ideia é bem simples. Então, eu tenho que twittar para ele. E, na verdade, como a gente está usando expressão regular para tirar aquilo que a gente precisa, eu posso até mesmo perguntar para ele em qualquer idioma. Por exemplo, posso escrever aqui, quanto é 0.789321 bitcoins e aí ele precisa ter uma hashtag com o código do valor da moeda. A gente acabou adotando um valor ISO, né? Tem um padrão ISO que define quais são os códigos de moeda. Então, no caso do português, do real, é BRL. Então, a gente precisa ter essa hashtag aqui, né? Eu posso perguntar assim, por exemplo. E tuito para ele, né? E aí, a gente espera que ele já respondeu. Já respondeu para mim. Vocês veem que é bem rapidinho. Tipo, o legal é que a gente ficou feliz é que ficou bem rápido. Aí ele me responde, meu Zaidan, o valor que você pediu, 0.789321 bitcoins em real, é R$490,19, né? Mas, na verdade, o mínimo que ele precisa ter é um valor qualquer, numérico, né? Então, um valor numérico e a hashtag, por exemplo, em dólar é o USD, dólar americano, né? E US Dollars. Esse é o mínimo que ele precisa ter para entender aquilo que você mandar. E ó, já respondeu. Então, 3.4567 bitcoins em dólares é igual a $775,99, né? Então, assim, a gente queria que vocês ajudassem a gente a divulgar e a testar também. A gente nunca... o legal do Gelastic, uma das coisas legais é que ele escala automaticamente os recursos, né? Ele está usando muito pouco recurso da máquina. Ele está rodando com menos de 128 MB, mas se precisar ele consegue escalar mais. Então, se vocês puderem ajudar e fazer um tuitaço, assim, tuitar todo mundo junto, para a gente ver se vai responder ou não, a gente agradece, né? Se vocês quiserem saírem testando aí, se alguém testar, a gente vai ver aqui as respostas. Então, eu agradeceria se vocês pudessem sair testando aí o projeto e ajudar a divulgar também. Alguém aí se habilita, que eu queria ver aqui a timeline funcionando. Deixa eu ver. Vai lá, pessoal, só um tweetzinho pra gente ver a resposta aqui, vai. Deixa eu ver. Alguém aí já mandou? Não? Mandou? Deixa eu ver. Conversions. Alguém? A hashtag, por enquanto, tem que ser maiúscula, tá? As letras todas maiúsculas. A gente ainda vai mexer nisso. Então, tipo... Aí eu falo... Alguém tentou aí? E a hashtag da moeda. Não? Tentou? Foi? Recebeu? Deixa eu atualizar. Na verdade... agora tá vindo um monte aqui, ó. Aí eu coloco BRL. Isso. E se quiser saber quanto é em real, você... Agora veio tudo uma vez. Acho que foi a página web do Twitter que demorou mais para responder do que... Vocês receberam rapidinho aí, né? Foi tudo certo. Hashtag, então, beleza. Né? Hashtag BRL.
esqueci de mostrar esse slide antes de testar para vocês. Acontece. Pode dizer, só botar o BR. Então a gente ainda não testou assim, de fato para ver assim, quanto que ele segura, né, de requisição, porque tem pouca gente usando. Olha, agora sim. Um valorzão aqui. Se eu tivesse isso aqui de Bitcoin, eu estava feliz. Bom, só um recadinho aqui. Vocês devem ser programador Ruby, alguns de vocês aqui devem ser programadores Ruby. Lá na Local Web a gente precisa muito de programador Ruby, a gente sempre tem vaga aberta de programador Ruby. Se algum de vocês aqui que programa em Ruby estiver querendo trabalhar na Local Web, tem as meninas aqui do RH, vocês podem conversar com ela. Elas estão aqui para pegar currículo, conversar com vocês, quem tiver algum interesse. Então, só completando o que o Kemal está falando, a gente está contratando, a gente está com um plano de aumentar a quadro de funcionários, vários times estão precisando de desenvolvedores, o mercado está bem aquecido, então vocês não precisam ter nenhum receio nem nada. Tiver um currículo, tiver a fim de trabalhar com a gente, trabalhar com Ruby, ou você já trabalha com Ruby, está procurando alguma oportunidade nova, é só mandar. A gente adota metodologias ágeis dentro da Local Web, a gente tem um processo de desenvolvimento bem aberto, vocês não vão chegar na Local Web e para virar Code Monkey ali, ficar sentado numa mesa vomitando código o tempo todo. Vocês têm liberdade para sugerir coisas, para trabalhar coisas, para criticar coisas, então a gente tem uma abordagem. Pelo menos no time de IaaS, a gente tem uma abordagem bem franca com os membros do time, né? A gente adota políticas de pull request, por exemplo, você escreve o código, alguém comenta, aí depois você comenta no código da outra pessoa. A gente tem reuniões semanais onde a gente fala assim, não, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. A gente tem uma hierarquia lá bem tranquila. Você tem acesso a seus coordenadores, seus gerentes. Meu gerente, por exemplo, é um cara que programa, entendeu? Então ele não vai chegar para você fazer perguntas do tipo, o que é melhor, Java ou Oracle? Não, ele pode sentar até no teu código, comentar no teu merge request, falar assim, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom. E vocês podem mandar o currículo, ir lá, bater um papo com a gente e ver o que acontece. Legal, então era isso que a gente tinha para dizer, pessoal. Essa era uma forma que a gente queria, porque todo mundo tem, sei lá, um Twitter no bolso, e aí era uma forma bem fácil de a gente converter algum valor em Bitcoin. Eu quero saber rápido quanto que é. Falei, bom, resolvo, mando e já tenho a resposta rapidinho. Acho que queria agradecer vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, só levantar a mão. Acho que a gente deve ter 2 minutinhos aí para responder pergunta. Pode ir. Eu levo lá. É possível adaptar o programa para fazer o cálculo para Dogecoin? Agora que o Dogecoin entrou em fork, é possível isso? Como que seria? Não, é sim. Na verdade, eu esqueci de dizer, esse projeto também está no GitHub. Eu não coloquei o código, não coloquei o link, mas está lá no meu GitHub. É github.com/KemalZaidan, vocês encontram lá o repositório. E dá para adaptar. Se você tiver uma API que você consiga pegar os valores de Dogecoin, que deve ter, eu não conheço, mas deve ter, você consegue. Na verdade vai ser bem simples, vai ser bater na outra API e processar a informação que ele vai te mandar. E quando a moeda entra em fork, por exemplo, o Dogecoin entrou em fork, né? Dá para você fazer o cálculo em Você tem que pegar o valor em algum lugar. Então, se você tiver uma API que te dá o valor da moeda que você quer, seja do fork, seja do Dogecoin original, você consegue fazer. Tá? Na verdade, o que a gente quer fazer agora é fazer a coisa inversa. Na verdade, ele fazer a conversão inversa e passar um valor em real em alguma outra moeda e ele me entregar em bitcoins, que a gente ainda não conseguiu fazer, é o próximo passo, que faltou tempo, na verdade, e acertar algumas outras coisinhas, na verdade, também. Mas dá para depois pensar em colocar também Litecoin, enfim, outras coisas. Mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Alguém? Bom, então eu vou estar lá na casa de vidro da Local Web agora, vou direto para lá e aí eu vou apresentar o Gelastic para quem quiser. A gente faz um deploy rapidinho de uma aplicação, para a gente não ficar falando muito de Gelastic aqui. Faz o deploy de uma aplicação lá, e aí quem quiser ver como que é fazer o deploy de uma aplicação de Gelastic, a gente faz lá, e vocês podem tirar dúvida, a gente vai estar por aqui também conversando. E para avisar também, amanhã, às 5h30, no palco de software livre, eu vou fazer uma palestra também, chama, eu peguei o nome comprido, então a relevância do software livre na cultura digital, ou por que o software livre continuará a ser relevante. Então é às 5h30, no palco de software livre, amanhã. Vai ser um prazer se alguns de vocês puderem estar lá para assistir também, tá bom? E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.